Raiou mais um episódio do nosso podcast, o de número 7. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante da nossa relação do cristão com o meio ambiente, que é o tema da ecoteologia. Hoje estamos com o nosso convidado Tiago, também estamos aqui com o Leandro. Dá um oi aí pra gente, Leandro. E aí, galera! Raiô, episódio 7 aqui. Eu estou acompanhando o Matheus na apresentação. Vai estar no comando aqui das perguntas, vai conduzir toda a conversa. Tiago, obrigado aí pela presença. Vamos tratar de um assunto que muito me interessa, muito está presente aí nos debates políticos, muito faz parte do nosso cotidiano e muito precisa ser pautado na conversa da igreja. Muito bom, gente. Agradeço pelo convite. Prazer estar aqui. Muito bom, muito bom. O Tiago, ele é biólogo, mestre e doutor em botânica pela Universidade Federal de Viçosa, com pós-doutorado em biologia molecular e filogeografia. É professor nas áreas de ciência e religião, editor da Um nos Mundos e recentemente também é host de um podcast Céu e Chão. Tiago, fala um pouco pra gente dessa experiência também como host de um podcast, aceitou o nosso convite aqui, a gente está começando, né? Hoje é o nosso 7º episódio, né? Também estamos aí nessa caminhada, mas sendo bem gratificante também. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Muito bom, gente. Como eu disse, é um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. Agradeço aí pela consideração e por poder falar mais uma vez sobre esse tema, né? É muito bom sempre falar sobre esse tema. E, enfim, como você disse, né? De tanto falar desse tema de ecoteologia, sobre a relação do cristão com o meio ambiente, a gente começou, né? Eu e um outro amigo, o Felipe Reis, a gente começou um podcast que se chama Podcast Céu e Chão. A gente iniciou recentemente, então a gente só lançou um episódio, a gente está com outros episódios gravados que a gente ainda está no processo de edição, mas justamente com o intuito de falar sobre isso, de trazer essa temática, de dedicar um podcast exclusivamente para essa temática, né, para o público brasileiro, para o público evangélico principalmente, né, mas que a gente possa, aí ao longo de não sei ainda quantos episódios a gente vai conseguir usar, né, mas até onde for, falando sobre a relação do cristianismo, da fé cristã com o meio ambiente, com as questões ecológicas, com os desafios ambientais. E tem sido uma experiência muito legal, assim, é muito bom falar e é muito bom a gente compartilhar, né? Então, da mesma forma que vocês dois estão aqui, né, fazendo essa partilha, eu e o Felipe estamos lá no Céu e Chão, então depois, quem quiser conhecer também, pode conferir o podcast Céu e Chão, que está disponível no Spotify, no YouTube, fazendo aí meu jabá. Tá certo, fica aí o convite também para o pessoal acompanhar. Muito interessante, eu escutei o primeiro episódio, então a gente está lá nessa caminhada e hoje com esse tema tão relevante, tão importante aqui sobre esses temas relacionados do cristão e o meio ambiente. Bom, e para a gente começar, Thiago, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, o que que é ecoteologia, o que que isso significa, o que que o cristão tem a ver com essas questões aí de clima, meio ambiente, qual que é a nosso papel nisso tudo, mas explica pra gente então o que seria ecoteologia. Beleza. Você quer a resposta curta ou a resposta longa? Ah, rapaz, A gente tem Eu, muitos caminhos possíveis, né? Diga. eu quero a longa, Tiago. Beleza. Vou tentar fazer a longa, mas vou tentar dar uma encurtada nela também para não ficar longa demais. Mas o próprio nome ajuda a gente a entender, né? A ecoteologia como uma conexão aí, uma interação entre a ecologia enquanto uma ciência, uma área da ciência, principalmente das ciências biológicas, mas não só, né? Assim, a ecologia dentro das ciências que a gente talvez possa chamar de ciências ambientais, a ecologia ela engloba muitas coisas, né? E é uma ciência que se estabeleceu nos últimos séculos, especialmente do século XIX para cá, então é uma ciência muito recente, tentando entender as relações entre os seres vivos, e o ambiente onde eles habitam, né, e tudo mais, e o ser humano no meio disso tudo. Então, o trabalho da ecologia é isso, né, entender através do que a ciência nos permite, através das metodologias que a ciência nos fornece, as relações entre os seres vivos, entre o mundo que nós habitamos. E aí a gente está trazendo uma interação da ecologia enquanto ciência com a teologia, né, com o entendimento sobre quem nós somos em relação à nossa relação com Deus e com as escrituras sagradas e tudo mais, né? E
E tudo isso é muito novo, é isso que é interessante, né? Há alguns anos atrás, eu comecei a pesquisar mais sobre isso, comecei a me inteirar sobre esse campo do conhecimento, e é muito interessante que sempre que a gente busca conhecer alguma coisa, a gente surge uma ideia, a gente parece que está criando tudo do zero, e de repente você começa a perceber que já tem muita gente caminhando ali naquele processo já de compreender muitas coisas. Então, quando eu percebi que essa interação era possível e deveria ser feita, né, eu comecei a encontrar muitos autores aí ao longo das últimas décadas que têm trabalhado com isso, que têm feito essa interação. E, curiosamente, o termo ecoteologia não é um termo muito conhecido, ou não era um termo muito conhecido há poucos anos atrás, assim, quando eu comecei mesmo a pesquisar sobre isso. Ah, e há uma questão importante, né? É um termo acadêmico, é um termo que pertence aí ao, aos estudos de ciência da religião, de teologia ou de interação entre fé e ciência, de certa forma, mas que, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que essa interação entre a ecologia e a teologia ela pode tomar muitos caminhos possíveis, né? Então, a ideia da ecoteologia é justamente oferecer essa possibilidade, esse ponto de contato, entendendo que existem diversas formas diferentes de entender a teologia, e a partir dos diversos pontos, né, possíveis de trabalhar a teologia, seja questões teológicas de forma mais conservadora, de forma mais progressista, de forma mais aberta, de forma mais ortodoxa ou menos ortodoxa, enfim, as possibilidades de se pensar teologia, né, todas essas formas, elas podem fazer uma conexão, podem ter um contato com a ciência ecológica propriamente dita, e então é um campo muito vasto, é um campo muito amplo, onde pessoas de diferentes vertentes, pessoas de campos diferentes do cristianismo, de áreas diferentes da religião cristã, podem, né, construir formas de entrar nessa conversa. Isso significa que qualquer pessoa que se identifique como cristã, qualquer pessoa que se interessa por teologia, qualquer pessoa que esteja aí no campo, né, do estudo, pode buscar esse contato, pode ir atrás de entender as questões ambientais, entender o que a Bíblia tem dito sobre isso, como nós podemos olhar para as Escrituras Sagradas e encontrar as conexões possíveis, né? E realizar esse diálogo entre fé e ciência, né? É uma forma de fazer um diálogo entre fé e ciência. Excelente, excelente. Olha, essa resposta ela ficou longa, curta, esclarecedora, mas também profundo, né, Leandro? O que que você respondeu aí da forma mais a gente estava esperando também, né? Não, estou plenamente satisfeito aí com a resposta. Começou bem, começamos Muito bem. bom. Que bom, porque já é um tema muito interessante mesmo. E quando a gente fala, né, da relação do cristão com o meio ambiente, com essas questões ecológicas, né, como o próprio nome já diz, é uma forma também da gente eh, resgatar esse debate que também não é tão recente, mas ele também tem aí seus anos de história, mas também colocar um tema que parece que é assim muito distante do cristão, distante dos estudos, mas que não é. Também é uma forma da gente estar aqui conversando, dialogando e colocar isso na mesa, né, para a gente conversar sobre. E sempre que a gente fala, né, dessas questões relacionadas aí à natureza, muito se lembra do mandato cultural, dos versículos lá de Gênesis, e esse tema ele sempre envolve, né, a relação do cristão com o ambiente que ele está inserido, com a natureza. Até mesmo Paulo, quando ele fala lá no capítulo 8 de Romanos, ele também fala que a criação aguarda, que ela espera com grande expectativa os filhos de Deus sejam revelados, manifestados. Então a gente vê que as escrituras elas também trazem uma ação do cristão com relação ao mundo que ele está inserido. Então, Tiago, dando todo esse pano de fundo, né, queria que você falasse aqui agora um pouco sobre como que as escrituras propriamente dita nos ensinam, nos mostram como que é possível se relacionar com o ambiente à sua volta, com o meio ambiente e com as questões relacionadas aí à ecoteologia, questões também relacionadas aí ao clima, à natureza propriamente dita. Muito bom. É uma excelente pergunta, porque, como você disse, né, a gente fala sobre isso, então quando a gente olha para o meio evangélico, para o meio cristão, quando a gente olha para as nossas igrejas, parece que tem um paradoxo ali.
Ao mesmo tempo, as pessoas manifestam uma sensibilidade, um interesse, e elas, em relação a nós amamos a natureza porque nós amamos a criação. Existe um trabalho sobre a doutrina da criação, uma compreensão de que a criação é de Deus, Deus criou todas as coisas, Deus é soberano sobre a criação, Deus nos deu uma ordem de cuidar da criação, né, de dominar a criação. Isso está lá em Gênesis 1 e 2. E a gente entende isso como mandato cultural, como você bem disse, né? O mandato de criar cultura, né? É interessante essa palavra, acho que a gente sempre repete isso, então quem está nos ouvindo já deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Falar sobre cultura, falar sobre cultivo e falar sobre culto, né? São palavras muito próximas, que têm origens semelhantes e que vão caminhar na mesma direção, né? E a gente fala muito sobre isso. Então a gente fala sobre o nosso relacionamento com as coisas que Deus criou, sobre como nós transformamos as coisas que Deus criou, e nós temos e as coisas que Deus criou também têm um potencial muito grande, né, de florescimento, e a gente trabalhar em prol disso, a gente desenvolve tecnologia, a gente desenvolve ciência e tudo mais. O que eu quis dizer com o paradoxo é que a gente pensa em tudo isso, a gente fala sobre isso nas nossas igrejas, a gente fala sobre isso quando a gente fala sobre teologia, mas, de repente, parece que essa sensibilidade em relação à natureza, em relação a amar a natureza, né, parece que não se desloca e se transforma em uma prática de cuidado real com a natureza em muitos casos, né? A gente não vê, por exemplo, os evangélicos ou os cristãos como uma vanguarda na proteção do meio ambiente, como uma vanguarda no cuidado com a criação de Deus, né? Isso é muito curioso. Isso tem vários elementos, vários fatores que podem ser comentados a respeito disso, mas a questão é que se a gente quer ser coerente, a gente de fato precisa linkar o que nós já acreditamos, o que nós entendemos como uma doutrina da criação, e transportando isso para um entendimento teológico sobre como nós devemos viver nesse mundo e como deve ser a nossa relação com, de fato, a natureza, a criação que nos cerca. Né? E eu acho que é essa desconexão que nós temos muitas vezes em relação à natureza que nos dificulta a entender um pouco dessa relação, né? A Bíblia, ela vai, e aí Gênesis 1 e 2, ele coloca ali um pano de fundo que serve para a Bíblia inteira e para a nossa vida total, né? O que Gênesis está fazendo ali nos relatos da criação, Gênesis 1 e 2, é justamente mostrar um relacionamento entre Deus e tudo que ele criou, e entre a criação, né? A criação ela é feita para se relacionar entre si. Todas as coisas criadas, elas se relacionam. E elas se relacionam com Deus, elas se relacionam umas com as outras. E nós, enquanto criaturas, nós também fomos criados num relacionamento. E esse relacionamento, ele implica numa codependência ou numa interdependência. Ele implica ou tem um pressuposto ali de uma cooperação também. Né? Os seres criados, eles devem cooperar entre si, e a harmonia, ela surge a partir de uma cooperação. A harmonia, ela surge de um reconhecimento de uma dependência mútua. Né? Assim, Gênesis 2, ele vai a fundo nisso, e é muito bacana perceber, né? Quando a gente vê a criação do homem, Deus tira o homem do pó da terra, e isso já mostra que, o homem, ele já vem de uma coisa que existe, né, de certa forma. Deus criou a terra e Deus cria o homem a partir da terra. Então, o homem e a terra compartilham uma relação. Né? Eles possuem os mesmos elementos químicos, eles possuem questões ali físico-químicas e biológicas que são próximas. Na verdade, e aí o que a própria Bíblia vai nos mostrar, né, que o homem vem do pó e volta ao pó, é que há um ciclo, há uma ciclagem, o ciclo do carbono, há um ciclo, significando que a criação ela se baseia nisso, né, nessa reciclagem contínua. E a gente precisa entender isso, né? Nós dependemos da terra, a terra depende de nós, a gente vira adubo, de fato a gente vira adubo, e os outros seres vivos também dependem, né? A gente às vezes olha para esse versículo que fala que o homem veio do pó da terra e Deus soprou sobre nós, né, o sopro de vida, e a gente pensa, olha, nossa, que coisa, isso é que nos faz especial. Será que é isso mesmo, né? Será que é isso que nos faz especial? Porque no capítulo 1, no capítulo anterior, há aquela informação lá em Gênesis 1, 26 até 28, que fala sobre nós termos sido criados à imagem de Deus.
E isso nos faz especial, de fato, né? Isso nos faz como uma criatura que é a única criatura que foi criada à imagem de Deus, e isso coloca sobre nós uma responsabilidade muito grande. Mas em Gênesis 2, não está sendo falado sobre essa característica especial da imagem. Em Gênesis 2, é muito interessante perceber isso. Fala que nós viemos do pó e Deus soprou sobre nós o sopro de vida, mas se você olha outros versículos ali bem próximos, vai ver que os animais foram criados também do pó da terra, as plantas também vieram do pó da terra, e os animais também recebem o sopro de vida, né? O sopro de vida não é algo próprio do ser humano. O sopro de vida está em todas as formas de vida. Todos os seres vivos que Gênesis relata como seres vivos usam a mesma palavra para isso, né? Isso significa que nós nos conectamos com eles, sendo criaturas que vieram do pó da terra, sendo criaturas que recebem o sopro de vida e que, por causa disso, compartilham os mesmos fundamentos, né, de certa forma. E isso nos coloca na mesma teia da vida. É isso que a ecologia tem mostrado, né? E há uma ressonância muito grande, muito interessante em perceber que aquilo que a Bíblia está falando lá em Gênesis 2, da nossa conexão com a Terra, da nossa conexão com os outros seres vivos, dessas cadeias de interdependência, é exatamente o que a ciência ecológica está nos mostrando nessa compreensão aí que vem desde o século XIX para cá, de como que os seres vivos dependem uns dos outros. Isso é muito bacana. Então, isso significa que, né, tentando fechar aqui o meu comentário, significa que a gente precisa reconhecer essas cadeias de interdependência quando nós olhamos para o ambiente que nós vivemos. Quando a gente olha para para aquilo que a gente aplica na nossa vida, sobre as nossas formas de consumo, sobre as nossas formas de interação com tudo que chega até nós e tudo que vai de nós para fora, né? Assim, a gente, pensando em consumo, acho que dá para fazer um parênteses bacana. Nós consumimos, nós vamos no supermercado, nós compramos coisas que vão nos dar energia e vão nos satisfazer as nossas necessidades diárias e nossos desejos, e as coisas passam por nós e as coisas continuam, né? Assim, a gente gera lixo. Tem um ciclo, mas como que nós nos relacionamos com isso? Né? A gente está ciente de tudo isso, né? A gente está entendendo que a forma como nós nos relacionamos com isso vai revelar a forma como nós entendemos de fato uma teologia da criação. É curioso isso, né? Nossa, o fato de eu ir no supermercado comprar um pote de manteiga tem a ver com a teologia da criação? Tem que ter, né? Porque aquela manteiga, ela tem uma cadeia de produção, ela vem de algum lugar, ela passa por mim, eu como aquela manteiga e partes daquilo onde estava a manteiga vai para o lixo de alguma forma, e o que eu comi também é expelido de alguma forma. Eu acho que o que falta para fechar esse link, muitas vezes, é essa compreensão, né, da nossa posição, do nosso lugar dentro da criação, e de fato dentro da criação. Ou seja, nós não somos seres intermediários. Nós não somos seres entre Deus e a criação, né? Às vezes a gente pode falar, nossa, não, é demais a gente se achar como Deus, né? Nós não somos deuses. Mas a gente às vezes tem dificuldade de se reconhecer como criatura. A gente quer se colocar no meio termo. Não, o nosso lugar, onde a gente exerce o nosso mandato cultural, é na criação. Porque nós somos criação. É como criaturas no meio de outras criaturas. Como criaturas que de fato são imagem de Deus e que têm uma responsabilidade muito grande diante das outras criaturas. E aí talvez isso gere, né, um pouco de uma reflexão contínua, e de fato tem que ser uma reflexão contínua entre como nós vivemos no mundo que a gente está, seja quem vive num meio rural, ou seja quem vive numa selva de pedra, no meio da cidade, às vezes com mais distância da natureza, mas mesmo assim a gente depende da natureza, a gente continua dependendo da natureza e a natureza depende de nós. Isso é muito bonito e é o que a Bíblia tem nos ensinado e é o que a ciência também está nos mostrando com a ecologia. Muito bom, Thiago. Isso levanta muitas reflexões e isso levanta também uma responsabilidade ainda maior de nós, enquanto cristãos, com relação à própria natureza, né? Que seria algo muito além do que usualmente falamos da mordomia cristã, algo muito além disso, um papel muito mais ativo, um papel de um reconhecimento muito mais importante da nossa própria relevância e papel, mas também da própria natureza que nos cerca e do como nós nos interagimos com ela. Uhum. Porque
como você bem comentou, né, usamos os recursos naturais, usamos aquilo que temos à nossa volta e às vezes não nos damos conta disso. Não nos damos conta de que estamos utilizando recursos, muitas vezes finitos, dentro de uma natureza com esses recursos, então parece que a gente não leva muito isso em consideração e acaba deixando isso, mas há um papel muito mais importante que a gente precisa pensar nisso, precisa trazer esses papos, essas reflexões para a mesa, né. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. Você falou aí que nós usamos recursos que são finitos, né? Isso é muito interessante, porque é muito óbvio, né? Nós usamos recursos, recursos da Terra são finitos, né? Isso deveria ser mais óbvio, mas nem sempre isso é óbvio. A, a Bíblia, quando a gente vê ali o final do capítulo 1 de Gênesis, Deus criou os animais ali no sexto dia, termina o dia, né, com Deus criando também os seres humanos, a humanidade. E a ordem ali, depois que Deus fala para o ser humano dominar sobre toda a criação, é que eles se alimentem, né? E o alimento, subentende-se que o alimento está disponível para todo mundo. Mas, então, o ser humano, a humanidade vai se alimentar, os outros seres vivos vão se alimentar e está disponível. Mas está disponível para todos. Então, para que todos possam se alimentar, é preciso que haja uma harmonia, né? Assim, justamente porque os recursos são finitos. A Bíblia vai lidando com isso, né, de certa forma. Quando tem a história do maná, lida um pouco com isso também, com essa ideia de que, olha, a cada dia você tem, mas não precisa de mais do que você precisa. Não pegue mais do que você precisa e tudo mais. A grande questão é, a humanidade viveu alguns milênios sem se dar conta disso. E a ideia de que os recursos são finitos, ele surge como uma ideia científica por meio da ciência ecológica no século XIX. É no século XIX para o século XX que as pessoas começam a, de fato, mostrar para o mundo e ensinar isso, ou seja, se torna um assunto de educação científica, que os recursos são finitos, né? Ou seja, se você matar todas as baleias para tirar o óleo, vai acabar a baleia. Se você pescar todos os peixes que estão na sua orla, não vai ter mais peixe. Isso não era óbvio até o século XIX. A humanidade chegou até o século XX, praticamente, sem se dar conta disso, explorando e extraindo recursos da natureza, sem sequer imaginar que era finito. Isso é muito curioso, assim, e isso ajuda a gente a entender como que a gente chegou até o século XX com uma ideia de devastação tão maluca, porque não se imaginava que se eu tiro da natureza, as coisas porque eu acho que a ideia que havia na cabeça das pessoas era eu vou tirar e depois vai crescer de novo. Por que isso acontece? A questão é o quanto eu posso tirar para que cresça de novo? Ou quanto tempo vai demorar para crescer de novo? Porque uma coisa é eu ter uma horta na minha casa, eu vou tirando ali a salsinha, a cebolinha, ela não para de dar. Outra coisa é eu tirar todo o pau-brasil da Mata Atlântica de forma tão rápida que não dá tempo dele voltar. E não voltou. A gente não tem floresta atlântica mais como era em 1500, né? E coisas assim. Essa ideia de que só se a gente tira, volta. Tá, a gente tira e volta, mas aí a ecologia nos ajudou a entender que existem padrões, existem parâmetros para a gente entender o quanto tira, o quanto volta, quanto tempo demora, o que a gente precisa fazer para consumir as coisas de forma sustentável. Essa é a grande questão. Perfeito, perfeito. Interessante, Thiago, essa sua fala. Você usou uma expressão, você mesmo disse que é muito comum, né? Que é um mandato cultural. Bem comum para quem estuda teologia, pelo menos. Sim. Talvez não para toda igreja e tal. Uma pena, deveria, né? Isso me fez lembrar um livro que estou estudando junto com a ABC2 Artes, né? Você também faz parte da ABC2, Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, que é do Makoto Fujimura, que é Cuidado Cultural, não sei se você já ouviu falar. Sim. Ele traz uma visão de artista, né? Ele além de teólogo, ele é pintor. Então ele se expressa em termos como beleza, sentido e aplicação nisso no dia a dia. E ele traz exemplos reais, assim, da experiência dele de vida, do relacionamento com a mulher, fatos cotidiano mesmo, e de forma bem didática nos leva a esse mandato cultural.
e a importância dele na aplicação da vida cristã. Relacionada ao mandato cultural, ainda pode trazer uma implicação de que muito do que foi feito, até nós chegarmos nesse ponto de uma devastação tão grande, de uma exploração tão grande com a natureza, é justamente entender esse mandato da forma errada. Não como um cultivo, como guardar, como se nós fôssemos sacerdotes em um jardim propriamente dito mesmo, seguindo essa analogia, creio que do Walton, que sempre coloca isso em pauta. E que muito talvez tenha se colocado desse mandato não como esse cultivo, não como esse cuidado, mas como uma exploração e um domínio. Não no sentido de trazer um governo, mas sim de explorar mesmo. Então essa percepção, né, acaba levando a um aspecto exploratório da natureza, algo que não condiz com aquilo que se espera, que o texto bíblico fala para a gente fazer, né, nada que se espera de um cristão agindo com essa natureza. Então, o que eu queria perguntar agora mesmo é, levantando todas essas questões relacionadas mesmo à escritura, ao papel do cristão com relação à natureza, eu queria entender também como que nós podemos engajar os cristãos, não apenas os estudantes de teologia, mas todos aqueles que se envolvem nessa fé para entender que a nossa relação com a natureza, ela também faz parte dessa nossa fé. Ela não é, aí colocando talvez um ponto que leve certo receio de muitos cristãos, que falar do meio ambiente, falar de questões climáticas, falar da necessidade de um uso de recursos que a gente estiver usando de forma sustentável, não é uma pauta política primeiramente, é uma pauta cristã. Nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos ter essa dar essa importância à natureza. Então, Tiago, agora nesse próximo bloco aqui, eu queria falar mesmo e perguntar para você como que nós podemos mostrar aos cristãos e colocar toda a igreja engajada nessas questões, que não se coloquem como uma pauta simplesmente política, mas que o cristão veja também isso como uma ação, como parte da sua própria fé. Excelente. Tem um pastor luterano, um teólogo luterano da meados do século XX, ele foi um dos primeiros caras a falar sobre isso, a trazer esse assunto para a teologia, assim, de forma mais objetiva, né, assim, de fazer algo que a gente pode entender como uma ecoteologia. Isso lá nos anos 1950. Antes disso, realmente era muito raro você ver teólogos e pastores lidando com esses assuntos, mas a partir dos anos 1940, 50, a gente já tinha alguns muito poucos falando sobre isso, e esse campo da ecoteologia ele se torna algo mais importante, principalmente academicamente importante, a partir dos anos 70, talvez. Mas esse cara, esse pastor, ele se chama Joseph Sittler. Ele é um pastor luterano, e como ele foi um dos pioneiros nisso, né, ele falava sobre isso, que eu vou até ler aqui a citação dele, né? E quando nós voltamos a atenção da igreja para uma relação cristã com o mundo natural, a gente não está se afastando de ideias teológicas que são sérias e respeitáveis. Pelo contrário, né, nós estamos nos colocando bem no meio dessas ideias, né? Então, se a gente fala sobre essa relação do cristão com a natureza, com o mundo natural, a gente não está fugindo da teologia, ou a gente não está indo para questões periféricas, a gente está indo para o centro da teologia. Né? E ele fala, olha, existe uma motivação que está profundamente enraizada e genuinamente cristã para darmos uma atenção à criação de Jesus, à criação de Deus. É isso que ele está trazendo, né? É isso que a gente precisa, talvez, conseguir comunicar para as pessoas nas nossas igrejas, comunicar nas ocasiões que forem possíveis, né? Eu gosto muito de uma cientista climática, né, que atua nessa área, né? Ela é evangélica e ela dá um testemunho muito bacana, assim. Ela é uma das cientistas climáticas mais conhecidas do mundo e ela tem trazido um trabalho maravilhoso sobre isso, sobre essa relação e sobre o entendimento das questões climáticas. E a frase principal dela, assim, que é uma frase que eu adotei para minha vida, é: nós precisamos falar sobre isso. Então, sempre que eu posso falar, eu repito isso. Nós precisamos falar sobre isso. A primeira coisa é, por que a gente não fala? Então, a gente precisa falar sobre isso nas nossas casas. A gente precisa falar sobre isso na mesa do almoço. A gente precisa falar sobre isso nos nossos locais de trabalho, com a nossa família, mas a gente precisa falar sobre isso na igreja.
a gente precisa inserir esse assunto. E de alguma forma, e é possível fazer isso, a gente pode inserir esse assunto nas nossas liturgias, a gente pode inserir esse assunto nas canções que nós cantamos que mostram como a natureza, como a criação glorifica a Deus. A gente pode colocar nas nossas liturgias os salmos que exaltam a criação, que honra a Deus e adora a Deus, né? Que louva a Deus. Os salmos, tem muitos salmos que falam sobre isso, né? Como a criação, e nós estamos louvando a Deus, nós glorificamos a Deus. A gente pode falar sobre isso, a gente pode trazer isso para os nossos sermões, a gente pode trazer isso para as escolas bíblicas, para a escola bíblica dominical, a gente pode falar sobre isso na salinha das crianças, né? Assim, e o primeiro passo é isso, é falar sobre mostrando que não é um afastamento, nós falando sobre isso, nós não estamos nos afastando da Bíblia ou nos afastando de uma teologia séria, ortodoxa. Não, a gente está se aproximando dela. Tendo essa convicção de que falar sobre isso é falar sobre Bíblia, é falar sobre as Escrituras, é respeitar as Escrituras, é honrar as Escrituras. E a partir do momento que a gente coloca isso como um assunto que faz parte da vida da igreja, que faz parte da vida do crente, e que, na verdade, é fundamental para a vida do crente, a gente começa a perceber possibilidades de inserir ações práticas, de fato, né? E aí, uma igreja, por exemplo, ela pode organizar campanhas de diversas formas, de coleta seletiva, de coletar lixo. Aqui eu moro perto da praia, aqui em Vila Velha, e umas 2 igrejas eu já vi organizarem aqui, por exemplo, campanhas de coletar lixo na praia. Isso é muito legal, você dá um testemunho, né? Mais do que só entregar um folheto, você dá um testemunho prático de que você cuida para que a praia seja limpa. Existem muitas possibilidades, né? Uma coisa que eu repito constantemente, várias igrejas que perguntam, e aí, o que a gente pode fazer? Uma igreja pode ser um ponto de coleta, né? Uma igreja pode ter uns containers de coleta seletiva para coletar lixo seco, para coletar coisa que fica ali, ou pode ficar na frente da igreja, combina com a prefeitura. Ó, nossa igreja aqui na frente da igreja, num lugar que não vai atrapalhar ninguém a chegar na igreja, nem a atrapalhar a estacionar carro, mas pode ter um container e as pessoas do bairro vão saber que ali tem um lugar para recolher. Por exemplo, lixos que são difíceis de descarte, difícil, né? Pilhas, baterias, eletrônicos, ou lâmpadas, ou óleo. A igreja pode ser um local da comunidade, um local daquele bairro onde a igreja ela exerce um papel cidadão, né? Ela se dispõe a ser um local de coleta. Olha que interessante. Os crentes, os irmãos os membros daquela comunidade levam, e outras pessoas que não são da igreja, mas que são ali da redondeza, são da vizinhança, olha, ali na igreja a igreja é um potencial muito grande para a igreja ser visível. Onde que a gente vai descartar isso? A gente vai na igreja. Por exemplo, aqui em Vila Velha, onde eu moro, de repente eu percebi que eu não sabia onde descartar eletrônicos. Aí eu descobri que no shopping, no estacionamento do shopping, tinha um lugar para descarte eletrônico. Ou seja, o shopping ganhou uma visibilidade porque é um lugar onde eu vou para descartar o eletrônico. E de quebra eu vou no shopping para descartar meu eletrônico e faço compra. Uma pessoa pode ir na igreja descartar, ela pode ficar para o culto. É interessante isso, né? Assim, as nossas igrejas elas podem assumir um papel na comunidade, um papel que mostra uma comunidade que se preocupa com a criação, que se preocupa com a natureza, que se preocupa com a reciclagem, e que entende que aquilo que ela está fazendo é para o bem da criação. Por exemplo, algumas igrejas fazem isso, e seria interessante que muitos mais fizessem, ponto de troca, de ter um bazar e não pensando em lucro, mesmo pensando em troca. Chega ali, tem uma roupa, sei lá, pode vender de fato para poder gerar dinheiro para alguma coisa importante, mas pode também ser só um ponto de troca, né? Um ponto de ciclagem de roupas, de utensílios, de coisas que as pessoas não necessariamente precisam comprar. Elas podem... e aí, criando essa economia circular,
partindo da igreja, isso pode expandir, isso pode fazer sentido nas famílias, isso pode fazer sentido em vários locais onde aqueles membros vão frequentar a partir dali. Eu penso nisso, na igreja, de fato, sendo esse local que insere na comunidade, seja nos seus membros, seja nas pessoas que não são membros, insere uma nova lógica de vivenciar o mundo. Um último exemplo aqui que a gente poder seguir, né? Mas que eu tenho pensado muito nisso, como que são os projetos de igreja, de plantação de igreja? Como que nós estamos pensando em plantar igrejas? Existem muitos movimentos hoje, né, ministérios de plantação de igrejas, que são muito eficientes, muito interessantes, e têm feito trabalhos belíssimos, assim, de conseguir chegar num local, estabelecer, existem redes de apoio, né, assim, tem vários ministérios que fazem isso, e aí ajuda na plantação de igreja, aquela comunidade cresce, às vezes consegue construir um novo local, consegue um terreno. Às vezes eu penso, puxa, vamos ter um projeto para uma nova igreja, um projeto arquitetônico para usar um terreno que foi comprado para construir uma igreja. O que a gente faz? Como que vai ser esse projeto? Esse projeto para uma construção de uma igreja está contemplando a natureza, de alguma forma? Tem uma árvore no projeto de construção do templo, daquele coisa maravilhosa, que às vezes vai caber 800 pessoas, 1000 pessoas. No projeto tem uma árvore, tem mais de uma árvore, tem uma horta, tem um quintal, tem terra exposta, ou está só no concreto. A fonte de energia, tem painel solar, ela vai ser autossustentável para se gerar o máximo de energia sustentável possível. Isso tem sido algo que tem rodado na minha cabeça nos últimos meses, assim. As nossas igrejas, elas têm um potencial muito grande de serem locais na cidade, ou nas cidades, que se diferenciam do entorno, que fazem construções diferentes do entorno, que, em vez de ocupar todo o espaço com concreto, coloca planta, traz um local no meio da cidade que é diferente. E eu tenho pensado muito nisso, assim, a gente tem um potencial muito grande para isso, mas a gente precisa despertar para algumas coisas, e por isso a gente precisa falar sobre isso, a gente tem que continuar falando. Muito bom. Tiago, essa sua segunda fala aí, sua segunda resposta, me fez lembrar de um intelectual, né? É o Roger Spruill. Ele tem um livro chamado Filosofia Verde. Uhum. E você falou muito sobre comunidade, sobre ações práticas. E essa frase dessa especialista, você disse ser uma das mais importantes do mundo, que é cristã, é bem simples também, né? Precisamos falar sobre isso, mas causa um impacto muito grande, né? Uhum. Ele também usa uma expressão, uma palavra só, que eu acho que assim causa um espanto geral. Assim. Tudo que a gente está falando aqui até agora, ele chama de lar. Lar. Só Uhum. isso. Por que não pensar no nosso lar? É impressionante isso para mim. Ele até usa a expressão grega, né? Oikos e tal. Uhum. Mas é muito impressionante assim, você pensar que tudo isso é nosso lar. Uma dádiva de Deus. Então, queria deixar essa contribuição também. Sim. Ele também fala dessas ações práticas. Assim, ele fala sobre um ecologismo de baixo para cima. E Uhum. não necessita apenas de ações governamentais, mas está ao nosso alcance também. Temos muito o que fazer também e não depender de políticos. Né? Uhum. Com certeza. Eu gostei muito da resposta, da contribuição do Leandro também, porque faz refletir o quanto que há um potencial, né, nas igrejas, há um potencial na nossa comunidade como um todo de ser relevante socialmente, ser relevante ali no local que a gente está inserido, no nosso bairro, na nossa cidade, nas nossas comunidades. E isso é bastante interessante para a gente pensar mesmo como podemos colocar todas essas coisas em práticas e que de fato, há muito que podemos fazer, né, há muito que podemos colocar em prática. Bom,
O que eu gostaria agora de trazer para a gente falar é de um evento mesmo, assim, muito importante para questões climáticas e que vai ser realizado aqui no Brasil, que é a 30ª Conferência das Nações Unidas para o Clima, né, a COP30. Ela Uhum. vai ser realizada no mês de novembro, aqui no Brasil, em Belém, no Pará, onde vai ser abordado vários temas com relação ao clima, ao meio ambiente, a redução de gases de efeito estufa, o uso de fontes de energia renováveis, sustentados, que o Thiago também abordou, que nós podemos colocar em prática, podemos pensar nos nossos projetos elétricos que coloquem aí fontes de energia que sejam de baixo carbono, sejam fontes sustentáveis. Então, a COP30 ela vai trazer muitos debates relacionados ao clima e também aí relacionados a preservação de florestas, biodiversidade. E aqui no Brasil, né, eu creio que a Amazônia também vai ser um centro ali, um ponto central do debate, da conversa. Mas, Thiago, fala pra gente quais as suas expectativas para esse evento, o que que nós podemos aprender com ele, qual a sua importância ainda maior, qual a sua importância ainda maior dele ser feito aqui no Brasil, aqui no nosso país. Excelente. É uma boa lembrança falar sobre a COP, né? A COP está chegando e daqui a poucos meses, 2 meses, já vai estar acabando. Na verdade, dentro de 2 meses já vai estar acabando a COP, né? Final aí de novembro. Ah, e infelizmente não vou estar lá, queria estar para poder participar, conhecer as discussões de perto, né? Mas a gente vai acompanhar de longe também. A ABC2 vai fazer uma cobertura, a gente está trabalhando para isso. A gente tem se interessado muito por isso, né? Justamente porque é uma oportunidade de uma conexão ah, entre todo esse assunto, né? E a sociedade, de fato, nós, como parte da sociedade, como evangélicos e como pessoas que estão interessadas nesse diálogo entre a fé e a ciência e tudo que tem se desenrolado, né? E a COP, ela é, de fato, um dos pontos principais do planeta, assim, uh, para que essa discussão aconteça, né? É uma discussão que é colocada para que todos os países que se interessarem possam contribuir nesse diálogo internacional a ser realizado para que a gente chegue em algum lugar, né? Muita gente traz um descrédito muito grande sobre eventos assim, né, das Nações Unidas, eventos que envolvem essas parcerias internacionais, esse multilateralismo e tudo mais. Mas a questão pode ter dificuldades, pode não chegar em lugar nenhum, né? Isso não vai chegar em lugar nenhum. Mas se não tivesse, seria muito pior, né? Se não tivesse uma conversa essas tentativas de acordos que vão sendo costurados e tudo mais, a gente estaria numa situação muito pior. Então, assim, é muito bom que a gente tenha esse espaço, e um espaço onde a sociedade pode ser ouvida, onde os estados estão ali com seus representantes para chegar em algum lugar. Às vezes a gente olha para, nossa, não chegou em lugar nenhum, não, mas a gente tem chegado. Por mais, às vezes parece lento, né, mas a gente chega em algum lugar. E essa COP ela é muito especial porque ela está fazendo parte de uma virada, né? Se a gente pega a COP 21, que foi a COP que aconteceu lá em 2015, que onde foi assinado o Acordo de Paris. A partir da COP de Paris, há uma virada, assim, né? O Acordo de Paris ele vem com uma proposta, de fato, mais sólida, mais objetiva. Já vinham acontecendo outras coisas, né? A gente tem ali os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, aí depois isso se torna os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e isso tudo vai sendo construído. E o Acordo de Paris ele vem justamente para colocar metas, para que os países possam se comprometer a cumprir com aquelas metas, como que os países vão fazer e tudo mais. Mas as COPs, desde a COP de Paris, né, em 2015 até 2019, se eu não me engano, 2020 não teve. Então, até 2019 a gente teve algumas COPs que estavam... A discussão que estava rolando era a discussão sobre o que a gente tem... qual que é o problema? Né? O que está rolando? Quais são os problemas que a gente precisa resolver? Foram COPs de diagnóstico, por assim dizer. E, curiosamente, as outras COPs que vieram depois disso, até do ano passado, foram COPs que tinham uma outra vibe, uma outra percepção, que era
Curiosamente, elas foram sediadas em países voltados para o petróleo, né? A economia do petróleo ali, seja no Oriente Médio e no Egito, teve no Azerbaijão agora, no ano passado. E foram COPs que tiveram um lobby muito grande das petroleiras e tudo mais. E a partir do diagnóstico que se tinha antes, né, as perguntas que estavam rolando nessas COPs eram: quanto custa? Há um custo, né? Para a gente poder tratar de tudo isso, para a gente poder lidar com esse problema, há um custo. Para a gente passar por um processo de transição energética, há um custo, e é um custo muito alto. O que a gente faz, né? Assim, e aí, a partir disso, né? Então, a COP desse ano no Brasil, ela tem uma virada porque ela está se entendendo assim como uma COP da ação, né? Assim, a partir do que a gente conversou antes, os diagnósticos a gente tem, o custo que isso vai ter. E agora? Agora o mundo, é como se o mundo tivesse latente, esperando. E agora? O que a gente vai fazer? Os compromissos que os países vão assumir na COP30 vão resultar, de fato, em ações mais efetivas? Agora que se entende que nós temos um problema sério na mão, ele está se tornando cada vez mais sério, e as respostas que precisam ser dadas são cada vez mais urgentes, porque, na verdade, as mudanças climáticas não são uma coisa que vão chegar, elas já chegaram. Nós já estamos no meio, né? A gente já tem que trocar o pneu com o carro andando. Então, a COP30 ela tem uma relevância internacional muito grande para que essas discussões aconteçam, e há uma possibilidade da gente, né, contribuir enquanto sociedade para fazer as pressões necessárias, para apoiar quem vai participar, para ajudar, para entender o que está se passando, e o fato disso ser no Brasil mostra, né, aproxima o tema da gente, né? Quantos brasileiros sabem das outras COPs que aconteceram nos últimos 10 anos, né? Pouquíssimas coisas podem ser faladas. Mas essa COP está perto da gente, né? Ela parece com... Eu não me lembro, eu era criança, quando teve a Eco 92, mas ela teve uma relevância muito grande para o mundo e para o Brasil, né? No Brasil se falava sobre a Eco 92, porque foi um momento, assim, simbólico muito grande. Agora a gente tem a COP30 no Brasil, e está se falando sobre isso. A sociedade está entendendo que existe esse negócio. Então a gente precisa de uma participação da sociedade. E pensando em participação da sociedade, a gente precisa de participação dos evangélicos, né, dos cristãos, do segmento religioso, e a gente tem pessoas lá. A gente tem pessoas que participam de movimentos cristãos, movimentos evangélicos, propriamente ditos, que estão preocupados com isso, que trabalham de fato, na linha de frente com as questões ambientais, que estão por dentro dos assuntos e que estarão lá, estarão presentes, representando o povo evangélico, né? Então, talvez o que seria importante é a gente ter cada vez mais pessoas, a gente despertar pessoas das nossas lideranças religiosas para que elas também integrem as câmaras de discussão, integrem os locais de decisão, para que elas possam dar voz, dar corpo, entendendo tudo isso, né? Assim, entendendo onde nós estamos, para onde nós estamos querendo ir, quais são as ações que nós precisamos tomar e como que a gente pode ajudar a fazer, né? Como o Leandro falou aí, né? A gente tem dois movimentos, né? Tem o movimento de governos do Estado que estabelece leis, que coloca parâmetros para serem seguidos, para a proteção do meio ambiente, isso é muito necessário, mas existe um movimento inverso também, que é o de baixo para cima, que é a sociedade assumindo a sua responsabilidade, né? A responsabilidade não é só do Estado, a responsabilidade não é só do governo, a responsabilidade é compartilhada. Cada cidadão tem a sua responsabilidade. E a gente precisa entender, enquanto cidadãos, enquanto membros da sociedade, enquanto cristãos, enquanto membros das nossas igrejas, que nós temos um lugar também. E isso é muito importante, é necessário que a gente entenda o nosso papel, né? Que a gente não fuja da sociedade, mas que a gente seja sal e luz ali para isso, para esses momentos também. Muito bom, Thiago, muito bom mesmo. É reconhecer também que essas questões, mesmo que a gente possa olhar para elas do nosso lado, no nosso entorno, no nosso convívio, são questões de
caráter global, internacional, as pessoas estão discutindo sobre isso, os governos estão discutindo sobre isso. É importante que nós, enquanto cristãos, também coloquem esses temas na mesa, discutam sobre isso e vejam a necessidade e a importância desses assuntos. A COP30, agora que está mais perto da gente, temos aí a expectativa de que possamos colocar mais esses temas em nossas pautas, em nossos debates, em nossas conversas, que traga mesmo essa virada, não seja mais um diagnóstico apenas, mas que seja algo prático de trazer aí essa reflexão, as mudanças necessárias e posições e decisões que valorizem e sejam, né, relevantes para nossa natureza, para o meio ambiente que a gente está inserido. Posso dar mais um pitaco aqui, que você me fez lembrar de uma coisa. Com certeza. Porque essas ações, né, elas fazem parte de um testemunho cristão, né? As pessoas que veem cristãos engajados com isso, preocupados com isso, entendem que, olha, o cristianismo também tem uma resposta a oferecer, né? A fé cristã tem algo a dizer sobre isso. Se as pessoas virem a gente se manifestando e falando sobre isso. Porque se as pessoas não veem a gente falando sobre isso, é como se a fé cristã não tivesse nada a dizer. E, curiosamente, quem falou sobre isso foi o Francis Schaeffer, lá em 1970. Um dos primeiros, ele escreveu um livreto sobre questões ambientais. Ele fala sobre, não está falando sobre mudanças climáticas, obviamente, porque não era uma discussão da época. Ele está falando sobre poluição. E ele estava justamente falando sobre isso, que e ele usa um termo forte, assim, ele fala que a gente é como se a gente estivesse vivendo um subcristianismo, porque as pessoas que não conhecem a fé cristã e têm uma sensibilidade em relação a essas questões ambientais, elas não veem os cristãos se preocupando com isso, mas elas veem outros grupos se preocupando com isso. E se elas querem buscar grupos que se interessam por isso, que se preocupam com o planeta, que se preocupam com a natureza, elas vão se aproximar desses outros grupos. E isso significa que nós, enquanto cristãos, a gente está perdendo oportunidades evangelísticas. Porque as pessoas não estão. As pessoas têm uma preocupação, elas olham para os cristãos e elas pensam que os cristãos não se preocupam com nada disso. Isso é terrível. Porque a gente deveria, de fato, demonstrar a nossa preocupação, porque isso faz parte da nossa fé. Né? Assim, como eu disse lá no começo daquela frase, falar sobre isso está no cerne do que é ser cristão, do que para aquilo que Deus nos criou, do mandato cultural e tudo mais. Então, assim, se as pessoas não veem a gente falando, elas vão se afastar da fé cristã. Elas vão procurar outras fés, outras religiões e outros grupos que estão falando sobre isso, porque a gente está perdendo essa oportunidade. A gente está perdendo a oportunidade de dar um bom testemunho. E, na verdade, a gente está falhando em dar um testemunho cristão. Essa contribuição, muito obrigado por ela. E lembrei também que é muito importante de associações como a BC2, a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, de mostrar isso, que há algo que a fé cristã pode dizer, há algo aqui que nós, como cristãos, podemos dizer sim. E o trabalho da BC2 nesse diálogo entre fé e ciência, e especificamente dentro desse tema da ecoteologia, mostra que há sim muito o que nós cristãos podemos contribuir, podemos mostrar, e que nós agora também reconheçamos isso e coloquemos isso em prática para mostrar às outras pessoas um testemunho verdadeiramente cristão. Leandro, você tem um comentário? Bom, já que vai acontecer no Brasil, né? COP, será que estamos inteirados que a COP é um evento, né, promovido pela ONU, Thiago? Você pode falar mais sobre isso? São negociações globais aí sobre mudanças climáticas e tal. E, no caso, isso já é, é aplicado, né, da, da alta cúpula aí, governamental de todo mundo, com representantes de todos os países pertencentes à ONU. Então, qual a importância da COP? E, aproveitando esse espaço, como é que você vê a legislação atual em relação à preservação ambiental? Como você vê, por exemplo, lobbies políticos, né, de multinacionais infringindo, né, regras
para continuar produzindo em grande escala, como acontece aí, infelizmente, com a degradação da Praia de Cambori, aí no Espírito Santo, né? Eu sei que você mora aí, eu já morei aí também. Então, fala um pouquinho para a gente aí a importância da COP, o que ela é. E, assim, Pois é. aproveitando, falei de multinacional, Uhum. você falou do Acordo de Paris. Recentemente, Trump falou que os Estados Unidos saiu do acordo. Então, se é um acordo da ONU, né, qual o, o poder que ele tem para fazer isso? Né? Seria algo autoritário, arbitrário? Né? Pode falar sobre isso. Muita coisa, mas vamos lá. A COP, então, né? Como é a COP 30, né, dá para entender, é a 30ª edição, então isso está acontecendo já há 30 anos, de fato, desde 1995, na verdade, de 1994, se eu não me engano. A gente não teve a COP no ano de 2020, né? Então, mas todos os outros anos aconteceu ela, então ela está acontecendo, tirando 2020 na pandemia, ininterruptamente ela está acontecendo todos os anos. Foi criada ali justamente como um dos produtos das discussões que aconteceram na Eco 92, que foi no Rio, na Rio 92, justamente entendendo a ONU como um local, né, de encontro dos países, onde eles podem ter um espaço comum de interação entre os líderes de Estado e os responsáveis pelas conversas globais, para que nessas câmaras ou nessas cúpulas seja possível esses encontros e as conversas temáticas específicas sobre grandes demandas globais. Então, por exemplo, existe a COP do clima, que é essa, e existe também a COP sobre biodiversidade. Essa acontece mais espaçada, não sei se é a cada 3 anos. Então, a COP da biodiversidade está na COP 16, se eu não me engano. Aconteceu ano passado, na Colômbia. Eu acho que é isso, posso estar errado. Mas existe a COP da biodiversidade também, ela é menos conhecida, né? Ela é menos badalada, porque a COP do clima ela acontece todo ano, e talvez o grande desafio global que nós temos de meio ambiente, de fato, são as questões climáticas. Mas também a COP da biodiversidade existe porque a perda de biodiversidade também é um problema muito sério que tem sido trabalhado pelos especialistas da área, por aqueles que integram as câmaras necessárias para isso. Então a COP ela tem, né, feito essas reuniões sistemáticas de encontros e, por exemplo, né, o que acontece, eu não sei como era as primeiras COPs, né, mas os modelos mais recentes, a gente tem 2 semanas de encontros, uma semana que é mais voltada para as negociações diplomáticas internacionais entre representantes dos estados mesmo, assim, das nações. Então a gente tem ali os chefes de estados, encontros para entender quais são as questões que estão em jogo, quais são as necessidades, quais são os acordos possíveis, quais são os compromissos que podem ser assumidos e que serão assumidos ou não serão assumidos. Então, há uma série de discussões entre, de fato, os chefes de Estado, os ministros de meio ambiente e de áreas correlatas, né, para que essas discussões sejam colocadas na mesa, as questões sejam colocadas na mesa e que hajam para que se tente chegar em acordos, né? A ONU é muito interessante, e não é exatamente a minha área, mas o que eu entendo sobre isso é que a ONU ela se propõe a ser de fato esse espaço, né? Esse lugar onde as nações podem conversar, né? A ONU tem poder a ONU não interfere na soberania de um país. Aí pensando sobre o Trump e o Acordo de Paris, né? O Trump ele tem total autonomia, e todos os presidentes têm total autonomia para assumir e assinar e se comprometer com o Acordo de Paris ou não. Né? E, de fato, o que o Trump fez quando ele assumiu o primeiro governo foi se retirar do Acordo de Paris, porque tinha sido assinado pelo presidente anterior, o Barack Obama. E, na verdade, foram 180, se eu não me engano, países, chefes de Estado, que se comprometeram assinando. Né? Assim, é muito simbólico também, né? Essa coisa de, olha, nós entendemos que há um problema, nós entendemos que esse problema precisa ser tratado, e nós nos comprometemos, enquanto líderes de nações, para que a nossa nação faça parte da solução e não do problema. É uma coisa muito simbólica. O que aconteceu foi que, quando o Trump assumiu depois do Obama, o Trump rejeitou a assinatura do Obama e falou, olha, os Estados Unidos está se omitindo disso. E aí teve o primeiro mandato do Trump, aí terminou, o Biden assumiu, o Biden voltou e falou, não, nós como nação,
vamos nos comprometer novamente com o Acordo Climático de Paris, junto com as demais nações, porque nós entendemos igualmente as demais nações que estão signatárias, que há um problema que nós queremos participar da solução. E agora o Trump voltou, e o Trump, mais uma vez, desfez a assinatura. Então, há jogos diplomáticos que são feitos o tempo todo, né? É o grande desafio da ONU, conseguir que as pessoas conversem, conseguir que haja respeito mútuo, haja responsabilização e haja ação para que se lidem com essas coisas, né? E as coisas que precisam ser lidadas agora, de fato, são as questões climáticas, são as mudanças climáticas, a emissão de gases de efeito estufa, a transição energética que é necessária para que a gente comece a sair do lugar, e de fato está em curso, né? A transição energética ela está em curso. A gente está passando, a gente está vendo a frota de carros elétricos, por exemplo, aumentar. Já desde os anos 2000, a gente está vendo as tecnologias de painéis solares, de energia solar, de energia eólica, se desenvolvendo, e a gente tem hoje um cenário totalmente diferente do que era 25 anos atrás. A gente está vendo isso acontecer. A questão a gente precisa acelerar um pouco mais isso. A gente precisa que os países se comprometam em agir de forma mais enfática, mais objetiva, facilitando e não dificultando. E, enfim, são coisas que serão discutidas, de fato, mais uma vez, nessa COP, e espera-se que hajam desenvolvimentos mais interessantes, né? Você falou sobre lobby, sobre multinacionais e sobre, enfim, né, a gente pode colocar as petrolíferas, né, que são grandes conglomerados que praticamente dão as cartas, né? Se a gente olhar as últimas 3 COPs, elas foram em países e foram dominadas pelo lobby petrolífero, né? Elas foram organizadas por eles. A gente teve uma COP em Dubai, a gente teve uma COP no Azerbaijão, a gente teve a COP no Egito. Foram organizadas pelas petrolíferas, e eles acabam dando as cartas, né? Assim, é uma coisa terrível. Porque a gente vê como que, por trás de todas essas negociações, por trás de todas a vontade política ou a vontade da sociedade, o que quer que seja, sempre há outras coisas, né? Outras cordinhas aí mexendo nos acordos que são tomados, nas decisões que são tomadas, em quem assina ou quem não assina, porque então a gente sabe que a diplomacia internacional é um assunto extremamente complexo que daria, assim, na verdade eu não sou habilitado para falar sobre isso, mas tem muita gente que poderia falar sobre isso durante muitas horas, do tão complexo que é, né, pensar nos acordos, nas relações internacionais e como que a gente não pode lidar com esses temas de forma simplista, né? A gente não pode olhar para esses acordos que são feitos pela ONU, pelas as câmaras que a ONU organiza, pelos encontros internacionais de forma simplista ou de forma sem, de fato, entender o que está rolando, né? Assim, por isso que é importante, mais uma vez falando, é importante que a gente entenda o que a COP está fazendo, né? Em vez de desmerecer, que muitas vezes eu vejo, e eu vejo muito nas redes sociais, né? As redes sociais são um ambiente maravilhoso para se estar, e a gente vê como que as pessoas às vezes estão falando sobre o que não entendem, ou estão desmerecendo algo que é um trabalho sério, e muitas vezes colocando nas costas, por exemplo, né, do representante da nação, o presidente, ou o que quer que seja, mas existem muitas pessoas, existem centenas de pessoas, e, de fato, na COP, em Belém, vai circular milhares de pessoas, porque a gente tem 2 semanas, como eu disse, tem uma semana que envolve ali os encontros de chefes de Estado e tudo mais, mas outras semanas existem outras reuniões de setores da sociedade civil mesmo, assim, setores de ONGs, de várias questões, setores da energia, setores de ambiente, setores de várias áreas diferentes que estão, que tem pessoas sérias, pessoas que estão engajadas, pessoas que estão fazendo isso há 20, 30 anos. Né? Tem um jornalista brasileiro, que é o Cláudio Ângelo, ele é talvez ele seja o principal jornalista de clima do Brasil. Ele faz isso há 30 anos ou mais. Ou seja, ele tem acompanhado todas as COPs, praticamente, e eu vi ele dando os
da última COP, e era visível, assim, nele falando o cansaço, sim, o desgaste, a frustração, às vezes, né? São pessoas que estão envolvidas com isso, que estão sempre chegam com uma esperança, às vezes, de que a gente vai ter alguma novidade ou alguma grande ação e aquilo não acontece, mas a gente vai para a próxima. A gente vai continuar lutando, sabe assim? São exemplos muito bacanas assim de perseverança, de entender que há uma causa para ser lutada, e que nós, como cristãos, também podemos nos engajar nelas, né? Então, há muita coisa para pensar quando a gente pensa numa COP. Aí você falou de Camburi, né? Muito... Camburi, Não, não, você conseguiu trazer todos os pontos, assim, sensacional. Realmente, eu trouxe várias questões, né? Alguns ensejos meus pessoais, né? Ser capixaba e ter morado aí tanto tempo. E só para o pessoal saber, né? O problema lá na Praia de uhum, Camburi são basicamente dois sobre poluição, né? Que é o minério de ferro uhum, e saneamento básico também, né? esgoto, É, então algo assim, uma praia que era para ser belíssima, continua sendo, né? Pela infraestrutura, pelo calçadão, mas a qualidade, né? Da água para banho não é apropriada. é uma pena muito grande, né? A gente vê aquela praia linda, assim, um potencial muito grande, potencial turístico, né? E E pronto, se tornou impróprio para banho. muito obrigado, Thiago. E eu falei, vou falar isso agora, senão vai acabar o podcast, não vou falar. Matheus, é com você. Muito bom, muito bom. Tiago, você comentou que não estará lá em Belém, mas você esteve em Seul, no quarto congresso de Lausanne, foi Uhum. feito no ano passado. Há Isso, exatamente um ano. exatamente um ano. Conta pra gente como que foi a sua experiência lá. Eu sei que embora o foco do movimento de Lausanne não seja as questões climáticas, mas ele fala bastante ali sobre a importância do cristão com o seu cuidado com a terra, com a natureza, questões relacionadas a isso. Mas fala pra gente o que que se pôde aprender com relação a isso em Lausanne 4 e como que foi a sua experiência lá. Rapaz, foi uma experiência única, assim, incrível mesmo. Foi muito bacana. Nunca imaginei que eu fosse parar na Coreia, mas fui. E para quem não conhece, né, quem nunca ouviu falar do movimento de Lausanne, como o Matheus falou, é um movimento que está fazendo fez 50 anos. Então esse congresso ele foi uma comemoração dos 50 anos do movimento de Lausanne, que começou ali em 1974 como um movimento pensando o movimento missionário da igreja evangélica no mundo. E, de certa forma, pode ser considerado mesmo como o maior movimento evangélico, né, assim, de reunião de setores da igreja evangélica de todo o planeta, e que tem esse foco missionário, né, assim, de como entender as necessidades do mundo. Então, há esse aspecto muito forte, né, de leitura do planeta que nós vivemos, das sociedades, dos países, entender as demandas missionárias e como que nós, enquanto cristãos evangélicos, podemos fazer melhor a missão que Deus nos deu, né, de pregar o evangelho a toda criatura. Como que nós podemos fazer isso melhor e mais rápido, né? Assim, como que nós podemos otimizar esse processo? E enquanto igreja global, como que a gente pode aprender uns com os outros, entender os diferentes cenários, né? A gente tem 5 continentes muito diferentes. Então, como que a gente pode, compreendendo tudo isso e conhecendo as realidades de cada lugar, quem melhor para conhecer as realidades de cada lugar do que os próprios nativos daqueles locais, né? Os latino-americanos, os da América do Norte, os europeus, os africanos, os asiáticos, o pessoal do Sudeste Asiático, é, cada pessoa dessas localidades, cada liderança, cada igreja vai entender a sua realidade, vai poder trazer isso, né? Então, o Congresso de Lausanne, esse foi o quarto, então, em 50 anos, esse foi o quarto, né? Não significa que não aconteceu nada no resto do tempo, né? Existem vários eventos menores, eventos mais específicos entre congressos, né? Mas esse foi o quarto, aí fechando 50 anos. É uma oportunidade justamente para um encontro global da igreja, de representantes da igreja, que de certa forma estão envolvidos com a missão da igreja, né? A missão de propagar o evangelho, de
demonstrar para o mundo o Evangelho de Cristo e anunciar o reino de Cristo. Né? Essa é a ideia. Como que a gente vai fazer isso? Se a gente está fazendo errado, ou se a gente está errando em alguns pontos, como que a gente pode corrigir? Se existe algo que a gente não está fazendo e deveria estar fazendo, o que a gente pode fazer? Quais são as demandas dos continentes, das igrejas nos diferentes países? Quais são as demandas de culturas diferentes? Por exemplo, a gente pensa no mundo islâmico, quais são as demandas do mundo islâmico e dos missionários cristãos que estão sofrendo, por exemplo, num contexto de igreja perseguida? Então, tudo isso foi falado lá, né? Assim, a gente teve uma semana de muitas oficinas, muitos seminários, muitos momentos de reflexão, de relatórios, de compreensão sobre tudo isso. E a gente teve, inclusive, né, o tema de meio ambiente inserido lá, teve uma fala sobre isso durante o Congresso. Mas aí, uma coisa interessante é que o movimento de Lausanne ele tem várias frentes de trabalho, né? Assim, várias redes temáticas que envolvem, por exemplo, áreas diferentes em que a missão da igreja pode ser cumprida. Né? E uma dessas áreas, uma dessas redes temáticas é a rede de cuidado da criação. Então, essa é uma discussão que já acontece aí desde 2010, dentro do movimento de Lausanne, já existe essa rede criada, existem pessoas envolvidas ali, e eu me envolvi com essa rede também de algum tempo para cá. E aí, por causa do congresso de Lausanne, que seria na Coreia, o pessoal que coordena essa rede organizou, assim que terminasse o congresso, né, o congresso foi de domingo até um sábado. Aí, no sábado, para aproveitar que as pessoas já estavam lá, continuou um segundo congresso, um segundo evento, um fórum. E esse fórum foi o Fórum Global de Cuidado da Criação. Então, foi em outra cidade, na Coreia. Aí eu fui um dos que estava lá envolvido. Éramos 5 brasileiros nesse fórum. Esse fórum, assim, o Congresso de Lausanne tinha cerca de 5.000 pessoas. Era muita gente, era uma loucura. Esse fórum de cuidado da criação, como era uma rede temática mais específica, ele tinha ali cerca de 80, 90 pessoas. E aí nós nos encontramos ali no sábado e a gente se retirou para uma outra cidade. E aí a gente teve mais 4 dias de encontros e conversas sobre esse assunto específico, sobre cuidado da criação, sobre a fé e o meio ambiente, entendendo, né, o cenário do planeta. A gente tinha pessoas de 40 países diferentes representadas ali, então éramos 5 brasileiros e gente de tudo quanto é lugar. E ali foi uma oportunidade de justamente entender, a nível global, o que a gente pode fazer, o que pode ser feito, quais são as demandas de diferentes locais, como que são os desafios que têm sido enfrentados, né? Tipo, a gente tem os nossos desafios no Brasil, mas é muito interessante conhecer os desafios da igreja na Croácia, da igreja em Uganda e da igreja na Índia. E pessoas que estavam ali justamente entendendo como que eu posso aprender a fazer algo melhor, o que eu posso aprender com meu irmão lá do outro lado do mundo, como que a gente pode unir forças, né? Por exemplo, existem pessoas que estavam lá, que fazem parte de uma rede de ativismo ambiental, que vão estar na COP agora em Belém, e já está entrando em contato comigo também e tudo mais, para entender o que está rolando e participar, incentivar pessoas. Então, o movimento de Lausanne ele permite tudo isso, né? Ele permite que, inclusive, o assunto de meio ambiente seja discutido, seja trabalhado como uma das redes desse movimento, e ele tem se preocupado com isso, né? Entendido que uma das formas de exercer a missão da igreja, ou que a igreja pode exercer a sua missão no mundo, falar sobre o meio ambiente, é cuidar da criação, né? E justamente o nome da rede é Cuidado da Criação. Se a gente fala em ecoteologia de uma forma acadêmica, a forma igreja de falar isso é o cuidado da criação, né? É um termo que aproxima isso da igreja. Às vezes a gente fala, opa, ecoteologia? Não, que coisa estranha. É um termo frio, né? Assim parece. Mas se a gente fala em cuidado da criação, a gente se comunica com a igreja. A gente entende que a igreja tem um chamado, e esse chamado também é cuidar da criação. Obrigado, Thiago, obrigado. Agora, caminhando já para o nosso final, eu queria perguntar para você, tendo em vista tudo que nós abordamos até aqui, o que foi comentado, o que foi compartilhado, gostei muito dessa conversa, mas quais seriam os desafios desse cuidado com a criação,
os próximos passos com relação a isso, tentativas também de evitar um alarmismo que por vezes se encontra até nas nossas conversas, para falar a respeito de aquecimento global, as pessoas ficam pesarosas, outras, infelizmente, tendem a não acreditam nessas coisas e há um certo ruído aí nesses debates todos. Eu vejo isso como grandes desafios a serem, superados, mas como nós com tudo o que nós conversamos até aqui, quais são os desafios da ecoteologia, do cuidado com a criação, quais são os nossos próximos passos com relação a isso? Como que você vê esse tema aí nos próximos anos? Excelente pergunta. E já há alguns anos lidando com isso, né, e ouvindo as pessoas, e como você falou, tem muita gente que olha para isso e fica perdida, ou fica confusa, ou não entende o que está rolando, ou não acredita até, né? A gente tem de tudo um pouco. Eu percebo que um dos grandes desafios, de fato, é um desafio de comunicação. Existe alguma lacuna que precisa ser preenchida e que a gente não está conseguindo preencher ainda, entre a informação e a sociedade, a comunidade, a igreja, que possa resultar em ação, de fato, né? Em uma mudança de comportamento, numa mudança de atitude. E eu acho que essa mudança de atitude ela não acontece por causa disso. Essa lacuna talvez seja uma comunicação. E essa comunicação que eu quero dizer, assim, são muitas coisas possíveis, né? Ela envolve, por exemplo, um processo de educação ambiental mesmo, assim, uma compreensão sobre essas questões, de fato, né? Passa pela escola. É uma questão que talvez seja um dos grandes problemas do nosso país enquanto sociedade, é um problema educacional. E então parte do problema que nós temos passa por um processo de educação e de educação ambiental propriamente dita, né? De entender e reconhecer e entender o que são, o que a gente está falando quando a gente fala sobre mudanças climáticas, o que a gente está falando quando a gente fala em ecossistema, em, em ciclos geobioquímicos, o que a gente está falando, o que significam essas coisas para a nossa vida. Né? Isso atinge deveria ser mais esclarecido na sociedade como um todo, e de certa forma isso faria com que a igreja também fosse mais esclarecida em relação a isso. Né? Mas também a gente precisa, nessa comunicação dentro das igrejas, de forma que as pessoas, os membros de suas igrejas falem sobre isso. Eu percebo que a gente, enquanto grupo, né, assim, o grupo evangélico, ou dentro dos evangélicos, os diferentes grupos que tem, a gente tem esse problema, muitas vezes, das bolhas epistêmicas, né, das câmaras de eco, por assim dizer, que a gente só ouve quem é de dentro. A gente ouve, se a gente vê alguém que não é do nosso grupo falando algo, a gente tem uma dificuldade muito grande de parar para ouvir e muito mais de aceitar. A gente geralmente ouve com medo e com muita desconfiança. Tipo, essa pessoa não é do meu grupo. Ela está falando algo e a minha tendência já é desconfiar. Talvez o que ela esteja falando não é para mim e está errado. Na verdade, já parte provavelmente está errado porque não é do meu grupo. A gente tem dificuldade de ouvir quem não é do nosso grupo. Então a gente cria um problema de comunicação. Então a gente precisa de pessoas da nossa própria bolha falando sobre isso, falando na nossa linguagem. Eu sou da igreja presbiteriana. A igreja presbiteriana tem uma linguagem, tem uma forma de se comunicar. Né? Os reformados tem um jeito. Quem que vai se comunicar com os reformados, com os presbiterianos? São os reformados e os presbiterianos. Quem que vai se comunicar com o pessoal da Assembleia de Deus? É o pessoal da Assembleia de Deus. De certa forma, existe uma linguagem. Existem pessoas dali daquele meio que, recebendo as informações necessárias, entendendo os problemas que nós temos, entendendo os caminhos a serem tomados, elas têm uma responsabilidade mesmo de fazer parte. Na ABC2 a gente fala muito sobre isso, né? Para que esse diálogo aconteça entre a academia e a igreja e tudo mais, a gente precisa construir pontes e a gente precisa de pessoas que transitem sobre essa ponte. Ou numa outra metáfora, a gente pode pensar que a gente precisa de tradutores. A gente precisa de uma pessoa que faça a tradução
daquele conceito acadêmico, daquela questão muito complicada, muito complexa, que está sendo tratada na COP, para a igreja. Mas quem que vai falar com a igreja? É aquela pessoa que saiu daquela igreja, que é daquela igreja, assim, que é fruto, é filho daquela igreja, que conhece aquela linguagem, conhece as pessoas ali. Né? Assim, nós, como membros das nossas igrejas, reconhecemos as nossas responsabilidades de trazer isso para perto do nosso grupo. E eu acho que esse talvez seria um dos grandes benefícios que a gente poderia ter, se a gente entendesse que esse problema de comunicação pode ser resolvido se nós, de fato, nos reconhecemos como membros de uma comunidade e aproximarmos esses temas para a nossa comunidade. Quem melhor do que nós que fazemos parte da comunidade, né? Então, assim, eu posso não comprar a história se ela vier de fora, se ela vier de alguém de um outro grupo que eu considero, às vezes, quase um inimigo também, né? A gente tem esse contexto de guerra cultural muito forte. Mas se eu ouço esse mesmo assunto, se eu ouço as mesmas soluções, se eu ouço mas contados por alguém do meu grupo, eu vou ter uma outra percepção, eu vou ter uma outra receptividade. Então existem formas diferentes, né? O mais que o assunto seja o mesmo, às vezes que muitas das soluções sejam as mesmas, que a forma de entender, até mesmo os aspectos teológicos sejam iguais, quem fala conta muito. Né? Quem está falando? Quem disse isso? Quem é a liderança que eu respeito? Então a gente precisa dessa pluralidade. Essa pluralidade ela é boa, ela é importante, mas a gente precisa entender os pontos de convergência também para que isso aconteça. E uma outra coisa é que você falou sobre alarmismo, né? O alarmismo climático, que é uma coisa que a gente tem vivido e que de fato gera muitos problemas. A gente tem, por exemplo, principalmente nos países europeus, que têm lidado com problemas climáticos de uma forma muito diferente do que nós lidamos aqui, eles têm outras situações, e isso também, um parênteses, isso é muito importante entender, né? A forma como as diferentes regiões do mundo lidam com os problemas climáticos são diferentes, e as soluções também são diferentes. Então, a realidade da Europa é uma, a realidade dos Estados Unidos é outra, a nossa realidade aqui é totalmente outra. Mas a Europa, por exemplo, está lidando com problemas seríssimos, de ondas de calor muito grandes, de enchentes muito grandes, e eles estão, assim, a cabeça está pirando. E tem um problema que tem sido muito sério, por exemplo, que é a tal da ecoansiedade. É um problema, de fato, real, um problema de ansiedade crônica, que tem sido caracterizado como ecoansiedade justamente porque tem a ver com isso. Né? Isso atinge principalmente gerações mais novas, quem está aí na geração Z, que tem enfrentado isso, e os psicólogos têm relatado isso como uma questão clínica, né, de pessoas lidando com ansiedade por causa de questões climáticas, por causa de olhar para frente e não ver um futuro possível. E, enfim, existem outras questões, né? Por exemplo, existe o fato de que muitas vezes, diante de um alarmismo muito grande, diante de um terrorismo climático, a gente congela, né? A gente paralisa, a gente não consegue agir. Qualquer pessoa, né? Isso é um mecanismo cognitivo que nós temos. Diante de problemas muito complicados ou de ameaças muito grandes, a gente congela. A gente não consegue fazer nada. Por quê? O que eu vou fazer? E a gente não vê esperança, a gente não vê solução para as coisas. E é o pior dos mundos, né? A gente assumir uma comunicação que aplica esse terrorismo que faz com que as pessoas paralisem. A gente não quer que as pessoas paralisem, a gente quer que as pessoas se movam. Né? A gente quer despertar ação e atitude nas pessoas para que haja, para que as coisas possam mudar de alguma forma. Enfim, existem muitas questões que podem ser faladas aqui, mas o que eu tenho pensado muito e que nós como cristãos temos uma carta maravilhosa nas mãos, é que nós somos um povo de esperança. Né? A fé cristã é uma fé de esperança. É um entendimento que a gente está aí entre o já e o ainda não. É um entendimento de que esse mundo vai ser renovado, a gente vai ter uma nova criação, uma nova terra, novos céus, nova terra. E a esperança de que Deus está fazendo novas todas as coisas. Essa ideia de uma renovação, de uma coisa nova que Deus está fazendo, ela é motivo de esperança. E é uma esperança concreta, né? Porque Cristo já ressuscitou.
Esse já, ele é muito significativo. Cristo já ressuscitou. Isso significa que a nova criação já está estabelecida em Cristo. E ela vai, de fato, ser concluída, né, por assim dizer. Ela vai, de fato, ser chegada até nós. Como que isso vai acontecer? A gente não sabe dizer o que significa isso, como que essa terra vai... O que vai ser essa nova terra? Mas a gente tem essa esperança, e é uma esperança muito concreta. Né? Por mais que as coisas não estejam bem, mas isso é exatamente o que a Bíblia está dizendo. As coisas não vão ficar bem mesmo, mas elas vão ficar bem depois. Elas vão estar bem quando Cristo voltar e quando os novos céus e nova terra forem implementados, de fato. Então, nesse processo aí, entre o já e o ainda não, a gente tem essa capacidade de, como cristãos, mostrar que existe trabalho necessário, existe ação que nós podemos fazer, exige uma responsabilidade nossa de não cruzarmos os braços, mas também uma compreensão de que, sim, as coisas vão ficar ruins por um tempo. As coisas podem piorar, sim, também. Mas também há uma esperança, né? A gente lida muito sobre essa coisa, um otimismo, pessimismo, não sei o que lá. Eu tenho pensado muito sobre isso, eu comecei a perceber que existem autores que têm escrito sobre isso recentemente, sobre a virtude, de certa forma, do pessimismo. Mas um pessimismo esperançoso, no sentido de que é uma compreensão concreta de que as coisas estão ruins e as coisas podem piorar, sim, nessa vida que nós estamos, né? Nesse mundo que nós vivemos entre o já e o ainda não. Mas há esperança de que Cristo vai fazer novas, está fazendo novas todas as coisas e que nós participamos disso. No meio desse caos, desse mundo, nós, como cristãos, temos o nosso papel de sermos fontes de luz, né, onde nós estamos. Então, e aí é um papel nosso de não só ter a esperança, mas de comunicar a esperança por meio das nossas ações, né? Para que as pessoas no meio do caos vejam um crente e falam, ali tem um foco de esperança. Isso pode mudar tudo, assim. Isso precisa ser uma mudança de chave para a gente entender que tem hora que não dá para ser otimista mesmo. Tem hora que a gente vai olhar um caos, assim, tipo, a gente vai ver projeções e a gente vai... E ao mesmo tempo que a gente não precisa estar alarmado ou estar desesperado ou estar desesperado justamente sem esperança, né? A gente vai estar congelado sem saber o que fazer. Não, a gente pode olhar para as coisas estão ruins, mas a gente ainda tem esperança, porque a nossa esperança é uma pessoa, né, ressurreta. E essa é a fonte da nossa esperança, não é uma coisa que a gente imagina, é uma coisa muito concreta. Né? Então o cristão ele tem essa coisa diferente assim, para lidar com tudo isso, para lidar com esse alarmismo climático, para lidar com esse desespero que o mundo tem. Né? Se o mundo está desesperado, quem que vai ser fonte de luz para ajudar o sujeito a se encontrar no meio do desespero? É uma pessoa que carrega uma esperança. E eu acho que isso pode mudar tudo. Então, assim, acho que fechando full circle aqui com a primeira frase lá, né? Falar sobre essas questões se colocar no meio das questões importantes da teologia, é justamente isso, é entender que a gente tem um papel de comunicar esperança para o mundo, e a gente não pode se omitir disso, né? Falar sobre meio ambiente também significa falar sobre isso. Perfeito, Thiago, perfeito. Que nós, cristãos, sejamos essa esperança, né? Em meio ao mundo, essa esperança em meio a tudo isso que acontece, e trazer respostas para essa mesa, para esse debate. Muito obrigado. Leandro, você tem uma última pergunta? Algum último comentário? Não, não. Estou bem satisfeito com a conversa sensacional. Só queria comentar que o Thiago disse vai muito ao encontro do que o Roger Scruton disse a respeito de às vezes a consciência vem mais de perto do que em campanhas genéricas. A gente vê muita campanha sobre ecologia, né? Desde o ensino fundamental, as prefeituras fazem, o Estado faz, o governo federal faz. Ele citou aí, né, a psicologia. Hoje se discute, né, se o Setembro Amarelo é tão efetivo assim, que
está realmente evitando suicídios aí e tal. Então, no nosso caso, a consciência de festa é a própria igreja, né? Só isso. Deixa Fechou. eu dar um exemplo bacana que você me fez lembrar. Eu sei que a gente deve estar com o tempo estourado aí, mas acho que é legal falar sobre isso. Um, um exemplo muito legal e muito fácil de perceber é o buraco da camada de ozônio. Né? Eu estava lá nos anos 90, na escola, ouvia isso assim, todos os anos, assim, desde assim, muitos anos na escola, todo ano se falava sobre isso. Existia uma sigla que todo mundo falava, era CFC, clorofluorocarbono. Assim, era normal falar sobre isso, porque era um problema que estava em voga, era o grande problema do planeta de questões ambientais urgentes, e que se descobriu que tinha ali um buraco na camada de ozônio e por causa disso, né, por causa dessa falha desse, desse produto químico que era emitido para a atmosfera, que consumiu o ozônio ali, fazia com que os raios solares incidissem sobre a Terra de uma forma muito danosa, e isso era um problema sério. E havia uma solução. A solução era reduzir o consumo, na verdade, zerar o consumo dos clorofluorocarbonetos que estavam presentes em diversos elementos que a gente usava no dia a dia. O que aconteceu nesse período? Os países se uniram, provavelmente numa COP, não sei, mas se uniram e houve um consenso internacional para bloquear a emissão dessas coisas, desses gases de clorofluorocarbono, de proibir a produção. Gente, isso é um exemplo muito claro é um exemplo positivo, né, assim, de que países, de fato, nações, podem se unir, assumir acordos internacionais e concordar em alguma coisa em prol de uma mudança global. E o que acontece? Dos anos 2000 para cá, isso foi um acordo internacional e vigente ainda, e com a parada, né, da produção desses gases, a camada de ozônio foi se recuperando, o ozônio começou de fato, a entrar em equilíbrio novamente, e a gente tem aí uma previsão que talvez nos próximos 5 anos a camada de ozônio vai estar, não sei se vai até 2030 alguma coisa, a camada de ozônio está totalmente recuperada. Isso é incrível, é muito bonito perceber que existe sim um fio de esperança, às vezes, de olhar que acordos internacionais podem ser possíveis. São raros, são muito raros, mas eles podem acontecer. E o exemplo da camada de ozônio é um exemplo muito bom, muito positivo para a gente mostrar que, olha, quando há vontade política e quando há uma união em alguma coisa, pode dar certo. Hoje a gente tem um problema muito mais complexo, né, do que simplesmente parar clorofluorocarbono. Mas a gente tem que olhar para isso e pensar, olha, se os caras quiserem, mas mesmo que se os caras não quiserem, a gente aqui de baixo, a gente também dá para fazer alguma coisa. Certo, certo. Olha, foi uma conversa muito boa, muito interessante. Conversamos sobre bastante coisa relacionada ao nosso convívio, à nossa relação com o meio ambiente, com tudo que está aí à nossa volta, os desafios das conferências internacionais, aquilo que está sendo debatido, nossos problemas, algumas soluções. Bom, aqui eu queria passar para o Thiago mais uma vez, né, para fazer as suas considerações finais, e eu também peço que nessas considerações finais, você também coloque alguma referência ou alguma indicação de obra. Eu sei que a Unus Mundus, a revista digital da Academia ABC2, tem vários artigos relacionados a isso, as pessoas podem acessar o site, procurar por temas-chaves que vão encontrar textos, artigos, colunas relacionadas ao meio ambiente, à natureza, à criação. Então, temos aí o podcast Céu e Chão também para o pessoal acompanhar. Mas, Thiago, eu queria aqui as suas considerações finais. Agradeço mais uma vez e algumas referências também, para quem quiser se aprofundar ainda mais nesse assunto tão interessante. Legal. Eu quero agradecer mais uma vez aí pela paciência de vocês também, me ouvir até agora. E é um prazer sempre falar sobre isso, né? Fico muito feliz de poder contribuir. Ah, e eu nem sei se eu tenho palavras finais, porque eu já falei tantas palavras aqui que eu acho que já estão aí inseridas no contexto.
Mas a questão é que, sim, nós precisamos falar sobre isso, e, e é algo que nos aproxima de Deus. Falar sobre o meio ambiente, falar sobre o cuidado da criação é algo que não nos afasta de Deus, é algo que não precisa ser é, ideologicamente, partidariamente, politicamente cooptado, né? Na verdade, é algo que transcende tudo isso, porque é bíblico, é algo que faz parte da forma como nós olhamos para as Escrituras e como nós entendemos a mensagem que Deus está revelando para nós, né? A nossa relação com a natureza, ela está tá nem implícita, ela está explícita na Bíblia, desde o Gênesis até o final, né? A criação, ela é um personagem da Bíblia, a terra é um personagem da Bíblia, e Deus se importa com tudo isso, né? Deus criou todas as coisas, Deus ama a sua criação, e aí, para pegar mais uma frase do Francis Schaeffer, que eu citei agora há pouco, né? O Schaeffer, ele fala que como que a gente pode dizer que a gente ama Deus se a gente não ama aquilo que ele criou, né? Então, é como se a gente, às vezes, precisasse de um mandamento muito específico, porque os mandamentos são para que a gente amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Mas aí não tem um mandamento falando para a gente amar a criação. Mas o fato é que se nós amamos a Deus e se nós amamos ao próximo, a gente ama a criação também, e a gente precisa amar a criação para que, no processo, o amor a Deus e o amor ao próximo seja revelado, né? Não existe um amor a Deus e um amor ao próximo que não passe pelo amor à criação também. E, enfim, existem muitas coisas que podem ser faladas e pensadas quando a gente abre a Bíblia e olha para a Bíblia com um olhar sobre isso, né? Sobre o cuidado da criação, sobre o meio ambiente. E há muito material, como você disse, né? A gente tem muito material disponível na ABC2, a gente tem uma série sobre ecoteologia, está no site da ABC2, cristãosaciencia.org.br. Tem vários textos curtos que podem ser utilizados e aplicados, tem vídeos também de 2, 3, 4 minutos, de entrevistas, de trechos de entrevistas de vários cientistas cristãos, inclusive que trabalham diretamente na área ambiental, falando sobre isso. Então, vocês vão, quem acessar o site da ABC2, vai encontrar uma aba Ecoteologia, onde tem ali uma série de materiais que a gente traduziu e publicou no nosso site. A gente traduziu um livro recentemente sim, já deve ter uns 2, 3 anos, mas a gente foi publicado em parceria com a Thomas Nelson Brasil. O livro se chama Nossa Vida Sagrada. É um livro que vai trazer essa questão, esse assunto de uma forma mais profunda, um pouco acadêmica também, mas de uma forma muito bonita. É um livro maravilhoso, indispensável para quem quiser se aprofundar em tudo isso. Ele fala, inclusive, do Makoto Fujimura, lá no livro dele. E, enfim. E, como você disse, Matheus, a gente tem na Unus Mundos, a nossa revista da Academia BC2, a gente tem textos falando sobre isso também, então tem conteúdo, tem material disponível, mas o recado agora existe um edital, nós abrimos um novo edital do Radar ABC2, que é um edital que nós temos aberto já há alguns anos para captar textos, né? Então, se você quer escrever sobre isso, se você tem alguma coisa já escrita, você quer publicar, se você quer que o seu texto apareça na revista Unus Mundos, como o Matheus já tem texto lá, né, Matheus? Inclusive, semana passada foi publicado o texto do Matheus, o último texto dele. Mas se você quer também ter o seu texto publicado, você pode submeter o seu texto para o edital do Radar, e no edital que está aberto agora, tem um dos eixos temáticos sobre fé e meio ambiente, e é uma editoria especial que a gente escolheu justamente pensando na COP, pensando no momento que a gente está vivendo. Então, há a possibilidade de você escrever e submeter um texto especificamente para esse tema de fé e meio ambiente, tá bom? E aí ele vai passar por um processo de avaliação, de revisão, e, enfim, se ele pode ser contemplado e ser publicado na revista. Enfim, a gente tem muita coisa, tem muitas lives que a gente tem publicado no nosso canal do YouTube. Temos o podcast, que é realizado com o Bibo, também, além do podcast Céu e Chão, que é um podcast que eu estou gravando com o Felipe Reis. O Felipe Reis esteve comigo lá na Coreia, a gente já se conhece de antes daquilo, mas lá na Coreia começou o embrião aí desse podcast, Céu e Chão. Mas além do Céu e Chão, a gente tem, com a ABC2, o BTcast ABC2, onde a gente também tem muitos episódios falando sobre fé e meio ambiente, sobre o antropoceno, sobre várias questões, tecnologia, e, enfim, tem muita coisa boa lá.
Então é isso, tem muito assunto, muito material, muito conteúdo bom para quem quiser explorar isso aí. Excelente, excelente, Thiago. Obrigado mais uma vez. A conversa foi muito boa. Espero que todos gostem dessa conversa, se aprofundem mais, que é um tema de muita importância para nós enquanto cristãos. E uma frase que o Thiago falou, que o Leandro repetiu e que fica bem claro, precisamos falar sobre isso. E isso não nos afasta de uma teologia ortodoxa, bíblica, séria, mas nos aproxima ainda mais do Criador e da sua criação. Então, muito obrigado mesmo, Thiago, por essa conversa. Leandro, obrigado pela parceria mais uma vez nesse episódio. Sigam o Raio Podcast nas redes sociais, compartilhem esse episódio. Muito obrigado, pessoal, e até breve. Obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.